Vamos fazer agora as análises das lutas que vão acontecer no card preliminar do evento do UFC Fight Night Ortega versus Korean Zombie, ou o Ilha da Luta número 6, né? Vamos aqui com o nosso Capitão Carisma, Babi. Já aqui, a penúltima luta do card, a última luta do card preliminar, Matheus Gamrot vai enfrentar aí o Goran Kutateladze. Aqui, trava a língua aqui o nome do adversário. O que a gente pode estar esperando aí do Gamrot para esse combate, Babi? O que você vê dos dois atletas aí? Atleta que vai estar estreando no UFC aí, o Gamrot, seu adversário também estreante. O que você conseguiu descobrir dos dois aí? E para quem vai o seu palpite aí, a sua análise? Eu estou no hype para essa luta, meu senhor Yuri Campos. No hype. Para começar, o Matheus Gamrot, para quem não sabe, campeão do KSW, 17 lutas, 17 vitórias, campeão europeu do ADCC, um cara com extrema qualidade no chão, com boas quedas, tem uma trocação legal, nada que se destaque, mas onde ele se destaca é o chão mesmo. E como ele era o campeão do KSW, ele fez muitas lutas de 5 rounds ultimamente. Eu acho que praticamente todas as lutas dele nos últimos 3 anos foram de 5 rounds, sendo que 2 delas foram toda a completa extensão dos rounds. Então, tipo assim, é um cara que já entra aí muito melhor preparado do que a maioria dos atletas, e ele tem míseros 29 anos, já 17 lutas na carreira. Ele lutou com um veterano do UFC, o Norman Park, 3 vezes, sendo que foi um no contest, uma vitória por decisão e uma vitória por nocaute técnico devido à interrupção do médico. Então, cara, se você não está no hype para essa estreia, você está olhando para o lugar errado. Fiquem hypados para essa luta junto comigo. Ele também está enfrentando o Goran Kutateladze, que, como o Yuri disse, está estreando. E esse é um cara porradeiro que acabou de deitar aí na última luta dele. Acabou não, né? Já faz quase um ano, mas deitou recentemente o Felipe Silva, também veterano do UFC, um cara que dentro do UFC estava causando aí um certo terror na categoria em relação ao Muay Thai. Acho que foi demitido muito cedo de dentro do UFC, mas definitivamente um cara muito técnico, muito bom, treinador da CM System, tipo assim, fez mais trabalho como treinador do que como lutador de MMA, mas isso não diminui o aspecto técnico dele. É um cara extremamente talentoso e foi deitado aí em 45 segundos pelo Goran Kutateladze, que é um porradeiro, sabe? É um cara que vai tomar um, mas vai dar um em você também. Já tem aí 11 vitórias, 7 delas por nocaute, e tá numa sequência de quantas vitórias? Umas 8, assim, sendo que a maioria delas também por nocaute. Infelizmente pegou essa luta de última hora, como vem acontecendo de forma muito recorrente aí nesses últimos tempos. E eu estou no hype para a estreia dos dois. Uma outra coisa que é interessante a respeito do Goran é que ele é parceiro de treinos do caminhão do hype, Khamzat Chimaev, meu garoto. Então, mais um motivo para vocês ficarem de olho nessa luta. Eu acho que tem 45 mil motivos para se ficar de olho nessa luta. O meu palpite vai no Matheus Gamrot. Eu acho que ele é um cara mais completo. Eu acho que ele é um cara que tem uma defesa melhor. Eu acho que ele tem um ataque de quedas bom o bastante. E ele tem muito gás. E o chão dele é outro nível, não tem como comparar, sabe? A luta chegando no chão, eu acredito que ele tem uma vantagem bem grande em cima do adversário. Não sei a respeito de definição, porque o Gamrot, apesar de ter um nível técnico muito bom no chão, ele é um cara que vai muito para finalizações, sabe? Ele não trabalha muito ground and pound, mas como o jogo de wrestling dele é muito pesado, ele acaba conseguindo que o oponente se canse. Então, definitivamente, uma luta que eu estou na expectativa para ver, e meu palpite vai no Matheus Gamrot. Hypado no hype para esse combate. Dando continuidade, teremos aí a Gilly Robertson, que vai enfrentar aí a Poliana Botelho. Polly, que tá vindo de vitória nessa última luta por decisão unânime, né? Perdeu aí pra Cynthia Calvillo, mas recuperou na sua última luta. Babi, a gente tava comentando aqui mais cedo, né? Que shape tá a Polly, né? Ela na mesma entrevista falou que ela tá na melhor forma física que ela já teve em sua carreira. Bicho, é engraçado que ela é a pessoa que tá vindo de outra categoria. Na verdade, a última luta dela foi dentre os moscas, mas só que ela fez quase toda a carreira no peso palha, né? Ela subiu de categoria e ela parece uma categoria mais pesada do que a Gillian Robertson. E eu já vou dar um spoiler aqui, que eu acho que a condição física que a Polly tá apresentando vai
conta muito no meu palpite nesse caso, porque na minha concepção, a Gillian Robertson tem tudo para fazer o jogo que funciona contra a Polly, né? Porque a única vez que a gente viu a Polly dar mole dentro do UFC foi contra a Cynthia Calvillo, que ela tomou umas quedas, deu umas brechas grandes no chão e acabou sendo finalizada. A Cynthia Calvillo hoje é top 3 da categoria dos pesos moscos, né? Então eu não acredito que tenha sido tanto demérito assim. Eu gostaria que a Polly lutasse mais, ela fez tipo uma luta por ano desde que entrou no UFC, isso é lamentável, mas só que ela tem uma excelente trocação, ela tem ótimas quedas, que ela tem, se eu não me engano, 100% de tentativas de queda, bons chutes médios, bons chutes frontais, boas cotoveladas, bate pesado para a categoria, e ela defende quedas muito bem também. Ela só tomou queda da Cynthia Calvillo e por isso eu digo que a Polly ela tá numa posição estranha, que eu não tenho certeza a respeito do nível real de defesa de quedas dela, e eu acho que isso é uma coisa que a gente vai tirar nessa luta, porque a Gillian Robertson, ela tem um chão muito bom, é extremamente talentosa no chão mesmo, passou o caminhão em praticamente todo mundo que ela conseguiu quedar, ela tem bom ground and pound, ela avança as posições muito bem, a última luta dela contra a Courtney Casey, que é uma lutadora que tem um bom jogo de guarda, ela passou como se fosse faca quente passando na manteiga, passou essa guarda, bem tranquilamente, então eu acho que se essa luta for pro chão, a Gillian Robertson vai ter uma vantagem muito grande, mas só que eu acredito que pela forma física que a Polly apresentou e pelo que eu já vi dela, eu acho, e tipo assim, eu quero ressaltar o acho aqui, porque como eu falei, eu não tenho dados o bastante a respeito da Polly para comentar sobre como que a defesa de quedas dela vai funcionar nesse nível. Eu não tenho certeza se vai funcionar no nível mais alto, mas só que a Gillian Robertson, no momento atual, não se enquadra no nível mais alto. Ela é uma lutadora de muito talento, ela é bem nova, vai evoluir, mas só que eu acho que neste momento ela não tem as armas para conseguir quedar a Polly, e eu acho que na trocação a Polly vai se sobressair. Então o meu palpite vai na Poliana Botê. Excelente palpite, Bar. Muito obrigado, meu querido amigo Yuri Campos. Amamos a Polly. É uma luta dura, viu? Não venham me criticar se ela por acaso for quedada. Igual eu falei, eu não tenho dados a respeito disso, mas eu acredito, pelo que eu vi das últimas lutas dela, que ela tem defesa de quedas e força física o suficiente para aguentar o clinch da Gillian Robertson. A gente vai para a próxima luta, a tela deu uma bugada aqui. Será entre o... E aqui ainda tá cortando o nome. Sensacional, maravilhoso. O Yun Park vai enfrentar aí o John Phillips. Bom, eu imagino aqui que vocês conheçam o John Phillips. O John Phillips é o cara que perdeu do meu garoto Khamzat Chimaev e garoto de praticamente todo mundo. Na primeira luta, né? Dia. Não, foi a primeira luta do Chimaev dentro do UFC, não foi a primeira luta do John Phillips. Sim. E, sinceramente falando, eu me pergunto o que o UFC ainda quer arranjar com o John Phillips dentro do evento. Eu acho que eles querem colocar ele em uma performance meio que pra mostrar, olhem só, o cara não é tão ruim assim, sabe? Pra ver se eles conseguem criar o hype. Porque isso foi uma coisa que eu tava falando com todo mundo quando o Chimaev estreou. E olha que eu amo o Chimaev, mas eu tava falando, ele pegou um cara perfeito, tipo, pegou o cara ideal para fazer o que ele fez. Todo mundo ganhou do John Phillips. Charles Burt, que não tá mais no UFC, ganhou do John Phillips. Kelly Holland, Jack Mashman. A única luta que o John Phillips ganhou dentro do UFC foi contra um sujeito chamado Alen Amedovski, que foi, tipo assim, é o tipo de jogo que o John Phillips gosta. Ele entra numa trocação franca e acerta um golpe mais poderoso do que o do adversário e deita ele. Eu juro por Deus, esse é o estilo de luta do cara. Ele não tem um outro estilo. Não é uma trocação técnica, é uma trocação franca, baseada em resistência e poder de nocaute. E ele tem, das 22 vitórias dele, 20 são por nocaute. Só que ele não é um cara técnico em pé, ele não tem boa defesa de quedas, não tem bom gás, e também não tem bom jogo de chão. Eu acho que isso já ficou muito óbvio, né? Olha só, até o Frank Trigg, pra quem não lembra, esse é um dos caras lá do início do UFC, que atualmente é árbitro, até o Frank Trigg ganhou dele.
Então é realmente um cara que eu questiono muito o nível técnico. Eu acho que ele é mais tipo, vamos entrar num jogo de trocação franca, se eu acertar, excelente. Se não, tudo bem, acontece, mas se eu acertar, excelente. E o Jun Yong Park, apesar de não ser dos melhores lutadores da categoria, nem de longe, ele é um cara sólido em pé, é um cara que tem bom jab, é um cara que tem bom controle de distância, tem bons contragolpes. Uma coisa que eu acho estranha nele é a possibilidade dele muitas vezes fechar os olhos quando tem um golpe vindo. Isso eu acho uma coisa muito estranha. Até porque ele contragolpeia bem. Então é engraçado quando isso acontece, porque às vezes ele tá lá acertando os golpes quando o oponente ataca, e às vezes ele fecha os olhos e fica com medo do golpe que tá vindo. Ele entra com boas combinações também, sabe variar essa questão de movimentação, trabalhar com volume ou trabalhar com um golpe só. As brechas dele a serem exploradas seriam também quedas, a defesa de quedas, o jogo de chão dele que não são bons, mas isso nessa luta eu acho que não vai ser um fator. Eu duvido muito que o John Phillips entre com esse jogo, e mesmo se ele entrar, eu duvido que seja efetivo. Uma coisa que eu vi na luta do Jun Yong Park contra o Marc-André Barriault, que foi a última dele, foi que ele é muito proativo em relação a mesclar quedas com a trocação, e eu acho que isso vai ser providencial nessa luta. Porque uma coisa que o Park é vulnerável é justamente a ser pego quando ele tá tentando contragolpear um golpe do oponente. Então, o oponente entra com 3 golpes, ele tenta contragolpear o primeiro e acaba sendo acertado pelos 2 outros. Esse é o jogo que o John Phillips gosta, e nesse tipo de jogo, o Jun Yong Park pode acabar sendo nocauteado. Só que, na minha opinião, se ele conseguir fazer um trabalho correto de distância, e principalmente mesclando com quedas, porque ele tem umas entradas de queda bem poderosas, eu acho que esse deveria ser o plano A. Fintar trocação, usar a distância e, quando possível, o mais rápido possível, entrar em queda, porque eu acho que a diferença técnica no chão vai ser bem grande. O meu palpite vai no Jun Yong Park aí. Dando sequência, o Jamie Mularkey, não sei, vai enfrentar aí o Fares Ziyan, João Menegali-Barbie. Ele vai corrigir com certeza os nomes aqui. O Mularkey aí perdeu na sua estreia no UFC e vai estar vindo enfrentar aí o Fares, que também perdeu. Dois atletas que não estrearam bem no UFC vão estar se enfrentando. Para quem vai ser o palpite? Na minha concepção, eu acho que o Mularkey teve uma estreia boa, até porque ele estreou contra o meu garoto Brad Riddle e deu uma lutaça tranquilamente a luta da noite, com os dois sentindo muitos golpes, uma porradaria insana. Ele demonstrou, principalmente na trocação, um bom gancho de esquerda, que é uma coisa que eu achei bem notável. Ele tem um bom jogo de chão também, muita resistência, eu gostei da atividade dele. Acabou sendo superado por um kickboxer bem mais técnico, mas era meio que o esperado, né? Do outro lado, o Fares Ziyan perdeu pro Don Madi em uma luta que foi atroz. Eu não recomendo essa luta para ninguém. Ela transcorreu 95% no clinch, e não um clinch efetivo, um clinch travado que o juiz deixou prosseguir mais tempo do que deveria. E eu acho que a gente ainda não viu muito do Fares Ziyan. Eu estou curioso para ver mais, porque ele é um cara alto, é um cara técnico, é um cara que utiliza bem suas armas, utiliza jabs, utiliza joelhadas frontais, utiliza chutes frontais. É um cara que realmente dá preferência para essa vantagem de altura e envergadura que ele vai ter sobre a maior parte da divisão, para colocar os golpes em linha reta e não tentar entrar em trocações mais francas. Ele tem essa vulnerabilidade no grappling, ele simplesmente não conseguiu evitar que o Don Madi entrasse em um clinch. Mas só que eu acho que para ele essa luta vai ser muito mais favorável do que foi a estreia. Se o Mularkey for mais inteligente, ele vai entrar com um plano de explorar essa vulnerabilidade do Ziyan, só que o Mularkey também é um trocador. E eu acredito que na trocação o Ziyan leve uma certa vantagem técnica. Eu gosto muito do Mularkey, eu vou acabar torcendo por ele durante a luta. Eu acho ele um cara muito raçudo, um cara muito fácil de se simpatizar, né? Porque ele tá o tempo todo dando raça o máximo possível. E fora, ele tem 3 derrotas, né? Uma delas foi pro Brad Riddle, a outra foi contra o campeão da categoria dos pesos penas hoje, que é o Alexander Volkanovski. Só que o Mularkey vai ter uma desvantagem de altura aí de 10 centímetros, vai ter uma desvantagem de envergadura também, não sei quantos centímetros, mas vai ter. E eu acredito que nesse quesito, o Ziyan, como ele é mais técnico, eu acho que ele vai conseguir colocar os golpes melhor e controlar a distância. Eu vou palpitar nele, não acho que seja uma luta fácil, eu não acredito que tenha uma luta fácil contra um oponente como o Mularkey, porque é um cara que, quando ele sente
que a luta não tá indo do jeito dele, ele não tem medo de mudar a estratégia e partir para uma luta mais franca, querendo fazer as coisas acontecerem. Mas o meu palpite vai no Farizian. Estou curioso para ver os dois e, na verdade, um pouco triste que essa luta está sendo casada, porque o perdedor vai acumular 2 derrotas no evento, sendo que eu acho que os dois têm nível para estar lá dentro. Bom, dando continuidade, teremos a luta aí do Gadzhimurad Antigulov, que vai enfrentar o Maxim Grishin. Barbie, eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que tá doido aqui nos dados do UFC, mas tá falando que o Maxim Grishin é peso pesado. O Maxim Grishin, ele estreou como peso pesado dentro do evento, né? Em uma luta contra o Marcin Tybura, que ele perdeu por decisão unânime. Tá voltando agora pra categoria normal dele, que é os meio pesados. Inclusive foi uma luta que foi uma vitória em cima do meu querido Caio Alanja naquela época, que tinha apostado no Grishin, eu tinha apostado na Tybura. Não que seja grande mérito aí, porque a luta entre pesos pesados é isso aí mesmo. Mas sabe que o Grishin, ele passou grande parte da carreira aí lutando no PFL, lutas de 2 rounds, inclusive ele tem 2 empates nas últimas 5 lutas, justamente porque ele estava fazendo essas lutas de 2 rounds. Só que é um cara técnico, é um cara que tem bons chutes baixos, é um cara que tem um certo controle de distância, ele é forte para a categoria, tem boa defesa de quedas, sabe lutar nas 2 bases, e tá enfrentando o Gadzhimurad Antigulov, que é um cara que só tem um plano de jogo. Se você viu ele lutar, você viu ele lutar todas as vezes, porque ele vai entrar, jogar um overhand e tentar entrar numa queda o mais rápido possível. Se essa queda der certo, ele vai trabalhar na guarda do adversário, tentando algum ground and pound, mas principalmente tentando passar a guarda para conseguir finalizações. Se essa queda não der certo, ele vai continuar tentando fazer isso. Eventualmente, ele vai morrer no gás em questão de 3 a 4 minutos, no máximo. Isso tudo? Depois disso que eu tô falando, no máximo. Ele pode morrer no gás antes disso. Mas tá vindo aí de 3 derrotas o Antigulov. Derrotas, assim, a luta dele contra o Cutelaba foi... Ele tentou quedar, mas isso aqui é uma coisa impressionante, porque ele não conseguiu fazer um trabalho efetivo no chão contra o Cutelaba, que não é um lutador de chão. Então eu realmente coloco o nível técnico do Antigulov em questão aí. Eu não sei se ele tem chão realmente suficiente, como parece que o cartel dele diz. Ele foi nocauteado pelo Cutelaba depois de cansar tentando 1000 quedas. Foi nocauteado pelo Alexandchuk bem rapidamente, na verdade, e pelo Paul Craig ele conseguiu a queda e foi finalizado. Então você vê que as lutas dele seguem o mesmo padrão. Para essa luta, eu acredito que o Maxim Grishin ele tenha força e controle de distância suficiente para resistir às quedas, ou mesmo se ele for quedado, eu acredito que ele não seja finalizado com tanta facilidade. E eu acho que a vantagem dele de gás, técnica e força vai começar a crescer com o passar do tempo, sabe? Se o Antigulov não conseguir uma finalização dos minutos iniciais, ele vai perder essa luta, não sei se por nocaute, não sei se por finalização, não sei se por decisão, mas eu acho que tem uma vantagem técnica bem grande aí do lado do Maxim Grishin, e o meu palpite fica nele. Bom, e para iniciar aí, para abrir o card, deixa eu só mudar aqui a tela, para abrir o card e o evento, né, teremos a luta do Said Nurmagomedov, que vai estar enfrentando aí o Mark Striegel. Mark Striegel, que é um cara que está estreando recentemente, era para ele ter estreado um tempo atrás, mas acabou sendo substituído na luta dele, coisa que também está acontecendo todo dia dentro do UFC. Mas o Said é um cara que tem uma boa trocação, é grande para a categoria, é alto, tem bons chutes. Ele tem aí pra mim, o cartel dele no UFC deveria ser de 2 derrotas e 1 vitória. Pra mim, a luta que ele fez contra o Justin Scoggins foi uma das lutas que eu achei mais garfadas na história do evento. Eu literalmente pontuei os 3 rounds pro Scoggins. Ele depois massacrou o Carcassinha. Massacrou mesmo, assim, a ponto que o Carcassinha não foi sequer um lutador e foi derrotado pelo Raoni Barcelos, o que na minha opinião não é demérito, foi uma luta bem dura, inclusive. O Said é um cara que ataca sem muita discriminação, ele tem bons chutes na perna, ele tem bons golpes no corpo, ele tem bons chutes altos, igual eu falei, ele tem um bom taekwondo no sentido de
chutes altos, chutes rodados o tempo todo, e ele trabalha isso com muita contundência. Ele tem boas quedas e um jogo de chão sólido também. Acho que é um cara meio vulnerável defensivamente, só que o cara que ele tá pegando, o Mark Striegel, é um cara que tá, como eu falei, tá estreando no UFC, e ele é um cara só de quedas e jogo de chão. Na minha concepção, eu acho que, inclusive, que ele vai ganhar o primeiro round, porque o que acontece com o Mark Striegel ele tem quedas muito sólidas e um jogo de chão muito agressivo, muito bom, muito técnico mesmo, mas só que ele cansa muito rápido. Então você vê que a enorme maioria das vitórias dele são por finalização, ele não tem uma vitória por nocaute, mas só que se a luta passa do segundo round, ele perde muito gás, muito mesmo, e acaba cedendo até mesmo contra oponentes muito piores. Então, na minha opinião, o que vai acontecer o Striegel vai conseguir impor uma queda, um jogo de grade, mas eu não acho que ele vai ser capaz de finalizar. Um cara que tem a técnica e a destreza do Said Nurmagomedov vai cansar e vai ser dominado durante a extensão da luta. Então, para o Striegel, o plano de jogo realmente tem que ser conseguir uma finalização rápida. Eu acho que é onde ele tem vantagem. Eu acho que é a duração de tempo que ele tem vantagem. Para o Said, ele tem que bolar um plano de jogo defensivo, se possível. Forçar a luta no clinch o máximo possível para cansar os braços do Striegel e conseguir dominar o segundo e o terceiro rounds com o mínimo de risco possível. O meu palpite vai no Said Nurmagomedov. Bom, tá aqui, pessoal, cumprido aqui o nosso trabalho dessa semana. Pedimos a vocês para não esquecer de deixar o seu like se vocês gostaram e deixar os comentários aqui para quem vai cada palpite aí, vamos discutir, vamos levar esse debate aqui para frente. E lembrando que na descrição aqui tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Barba também oferece consultorias em apostas. Quem tiver interessado, na descrição também tem um link do WhatsApp dele. E esperamos todos vocês segunda-feira aqui para o nosso podcast Round Extra a partir das 21 horas e até o nosso próximo encontro.